Há 3 anos, o mundo passou a conhecer um vírus novo e mortal. Coronavírus, né? Causador da Covid-19. Há 3 anos. Para pensar um pouquinho como é que a gente estava 3 anos atrás, né? O tempo passou. A gravidade da doença, na maioria dos casos, diminuiu, muito graças às vacinas. Mas como é que estamos hoje em relação à doença? O pânico a gente sente que passou, né? O medo diminuiu, mas a gente não pode aí baixar guarda, deixar de nos proteger, porque para muitos, né, tem gente que fala, ó, será que novamente? Calma. A gente fala agora sobre esses 3 anos para refletirmos juntos. Quem ficou entre a vida e a morte ou perdeu pessoas queridas, muitos perderam vários, agora relembra o sofrimento e a angústia. E alerta a todos para que continuem tomando cuidado, falam da importância da vacina. Olha só na reportagem. No início eu achei que era só uma dor de garganta. Quando fui fazer o teste, deu positivo. Na minha cabeça, eu achei que... Eu pensei assim, uma semaninha de atestado, outra semana eu vou trabalhar, normal. Daí depois nessa, uma semana foi agravando. A lembrança do momento mais difícil da vida do Ivonei ainda está viva na memória. No Dia das Mães eu fui internado. Daí já uns 3 dias depois já entubado. E daí dali foram 86 dias no hospital. Ele foi infectado pela Covid em 2020. Ficou entre a vida e a morte. Os médicos chegaram a desacreditar a família dele por causa da gravidade do quadro de saúde. Quase 3 anos depois, ele ainda precisa lidar com as sequelas da doença. Já estou quase 100%. Só fiquei com o pé caído, equino, né? Daí agora estou esperando, pela via judicial, uma cirurgia para tentar amenizar esses danos, né? Depois de 3 anos de coronavírus aqui no Brasil, Joinville ainda registra casos ativos da doença. Hoje são 251. No total, mais de 200 mil pessoas foram infectadas com essa doença. A porcentagem de recuperação é de mais de 97%. Mas mesmo assim, infelizmente, mais de 2.300 pessoas perderam a vida. Sempre existe o risco de nós termos alguma mutação, alguma nova variante que possa trazer uma nova onda da doença. Mesmo ela estando sob controle nesse momento, essa vigilância precisa ser mantida e precisam ser mantidas as medidas também de prevenção. Entre elas, a principal delas, na verdade, é a vacinação. As unidades básicas de saúde seguem com a testagem rápida e nos hospitais ainda tem leitos de UTI e de enfermaria destinados para pacientes com Covid. O Centro Especializado Pós-Covid continua recebendo pessoas que precisam de acompanhamento médico. O paciente que fica muito tempo internado em UTI, ele tem determinadas sequelas, ele tem uma dificuldade de mobilidade, né, de deglutição, de engolir, né, muitas vezes, de fala. Então a gente tem ali uma equipe multidisciplinar que consegue fazer essa abordagem, fazer esse tratamento. Além de tratar os problemas físicos, é necessário dar amparo psicológico. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde sobre o primeiro ano de pandemia do coronavírus mostrou que a ansiedade e a depressão aumentaram 25% em todo o mundo. Para famílias que perderam parentes, a situação é ainda mais difícil. O Ivonei, por exemplo, perdeu a irmã mais nova, de apenas 17 anos. A última vez que eu vi ela foi antes de ser internado, né? Depois não vi mais. Ela era a única menina, né? Daí foi bem difícil. A mãe ainda tá, o pai ainda tá mais forte, mas a mãe ainda sofre bastante. Quantas famílias, né? Quantas famílias que carregam até hoje sequelas ou a dor pela perda. Foi realmente uma transformação de vida, de rotina para todo mundo. A gente se deparou do dia para a noite com uma situação que virou um alerta mundial. Ainda estuda-se, ainda vem se realizando pesquisas, não só do vírus da doença em si, mas desse pós. Ao Ivonei, uma boa, plena recuperação para ele, mas a gente sabe que, assim como Ivonei, muitos outros ainda passam por esse trabalho de reabilitação. A reportagem ela vem justamente para isso, né? Para a gente fazer uma reflexão sobre, realmente, né? Veio o vírus, o quanto a gente conseguiu até nos educar de alguma forma, né? Em relação quando tem uma doença, uma síndrome, a gente fala da gripe e tal, pessoal, a gente falava tanto da máscara, né? A gente falava tanto de aglomerações e tudo foi se acalmando, a vacina ajudou e muito, que a gente possa ter cada dia mais, né, com trabalho, com pesquisa, com estudo e com todo mundo tendo os cuidados. Eu acredito que para muita gente tem uma certa chavinha que virou pós-pandemia.